Tchau, bom trabalho. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Seara Espiritual a Caminho da Luz. Quero dar as boas-vindas também àqueles que nos verão e nos ouvirão posteriormente pelo nosso canal no YouTube, quando nós poderemos rever esse nosso encontro, ouvir novamente esse bate-papo, refletir um pouco mais sobre tudo o que será dito. Para mim, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Nas palavras introdutórias, nas palavras iniciais, a Luciana falou que a palestra ela faz parte do tratamento, e é uma grande verdade. Verdade que, infelizmente, alguns ainda desconhecem e outros ainda duvidam. Certa vez, eu orientando uma pessoa que tinha ido à nossa casa em busca de um tratamento espiritual, orientei que durante o tratamento ele deveria procurar assistir às palestras e ler uma obra espírita, ler um livro espírita. E depois ele me perguntou, meio que sugerindo, que essas duas orientações pareciam proselitismo. Então ele disse: vocês mandam a gente assistir palestra porque vocês querem ver o auditório cheio. Vocês pedem para a gente ler os livros espíritas porque vocês querem vender livros. E eu tive que explicar para ele que não é nada disso. Já falei aqui outras vezes e acho que vou falar hoje de novo. Eu estou devidamente convencido de que o grande problema nosso, o grande problema da humanidade do ponto de vista espiritual, e acaba que por consequência também problemas materiais, é a nossa grande ignorância. E eu me baseio em 3 pontos, pelo menos, para pensar assim. Primeiro, aquele momento em que, quando Jesus estava na cruz, antes de desencarnar, ele olha para o céu e faz um pedido a Deus. Quando ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quem não sabe o que faz é ignorante. Então Jesus estava dizendo: se eles soubessem, se eles conhecessem as tuas leis, se eles conhecessem as leis que regem o universo, se eles conhecessem as leis que regem a vida humana neste planeta e além dele, eles não fariam isso. Então, o primeiro ponto de que a ignorância foi a causa de tudo aquilo. O segundo ponto está no Evangelho de São João, quando ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, o conhecimento nos liberta de quê? Da ignorância. São João está dizendo: quando a gente buscar o conhecimento, conhecer o regimento das leis naturais sobre nós, erraremos menos, ou numa linguagem mais comum, pecaremos menos e, consequentemente, teremos menos efeitos desagradáveis na nossa vida. E o terceiro ponto que eu costumo citar para justificar que a causa dos nossos males é a ignorância, está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo,
quando o Espírito de verdade nos orienta a duas lições. E ele diz: espíritas, amai-vos uns aos outros. Essa é a primeira lição. E a segunda lição: instruí-vos. Buscai se instruir, estudar, conhecer. Porque quanto mais nós soubermos, melhores serão as nossas decisões, as nossas escolhas. Então eu expliquei isso para aquele colega. Grande parte do tratamento espiritual se dá pela orientação, pelos ensinamentos, pelos aprendizados que temos durante o tratamento. E não só para nós, porque normalmente quando nós buscamos um tratamento numa casa espírita, nós vamos para esse tratamento com a ideia de que, por intermédio desse tratamento, nós vamos afastar de nós algum espírito malfazejo. Nós vamos afastar de nós os chamados espíritos obsessores. E muitas vezes nós somos o nosso próprio obsessor. Tem um grupo de teatro, não lembro o nome, infelizmente, me perdoe, mas eles têm umas tiradas bem interessantes. E no que se refere a esse assunto, eles têm um vídeo onde o indivíduo, onde a pessoa supostamente obsidiada coloca a culpa no seu obsessor por tudo de mal que está lhe acontecendo, e o obsessor lhe aparece e diz assim: tenho nada a ver com isso não, eu sou o seu obsessor, mas eu não consigo te obsidiar, você não deixa. Quando eu chego para te obsidiar, você já está se obsidiando, você não precisa de mim para fazer péssimas escolhas. Então muitas vezes isso acaba acontecendo com a gente. Então quando nós temos a oportunidade como esta, de ler um livro ou de ouvir uma palestra, pensemos sempre nisso. E a Luciana foi muito feliz na sua fala. Abramos não só os nossos ouvidos, abramos também os nossos corações, para que o mais fundo da nossa alma, para que no mais fundo da nossa alma possam penetrar as palavras que nos são dirigidas e nós possamos fazer as necessárias reflexões sobre aquilo que nos incomoda. Será que a causa, ou será que a solução dos meus sofrimentos não estão em mim? Será que se eu mudar alguma coisa na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir, será que isso não vai ser suficiente para mudar a situação que neste momento me incomoda? E se eu tiver realmente com alguns irmãos desencarnados me seguindo, me perseguindo, se eu fizer essa mudança em mim, será que isso não vai ser suficiente para que eles se convençam de que não devem mais me acompanhar dessa natureza, dessa maneira? Então, o esclarecimento, a orientação, o ensinamento espírita vem sempre nesse sentido, no sentido de nos tornarmos autônomos, verdadeiramente responsáveis por nossas ações, por suas consequências, enfim, responsáveis pela nossa existência. Já falei aqui outras vezes que nós costumamos, e ainda vamos ficar assim por muito tempo, sempre nos dirigindo a Deus para pedir, sempre nos dirigindo a Jesus para pedir, sempre nos dirigindo aos nossos mentores espirituais para pedir. E eu sugiro uma reflexão: quando é que nós vamos oferecer alguma coisa? Quando é que nós vamos oferecer alguma coisa? Deus, Pai,
Me ofereces tanto, me dás a vida, a saúde, a existência. Será que eu não tenho que fazer nada para esse Pai bondoso, misericordioso, que me dá tudo? Será que eu não tenho nada para oferecer a Ele? Jesus, nós te pedimos tanto. Depois de 2000 anos, será que nós não temos nada para oferecer? Os nossos mentores, será que nós não temos nada para oferecer? Oferecer um pouco da nossa boa vontade, no sentido de nos transformarmos para melhor. Oferecer um pouco das nossas intenções, de sermos úteis uns aos outros. Afinal de contas, foi para isso que Jesus veio. Todos os ensinamentos de Jesus estão nesse sentido. No sentido de que nós tenhamos autonomia para conduzir a nossa vida de forma autônoma. E Ele dava esse estímulo quando Ele dizia para um beneficiado por uma cura. O que Ele dizia? Tua fé te curou. Não foi eu que te curei, foi a tua fé. Então Jesus estava dizendo, você é capaz de promover essa mudança em você? A tua fé te curou. A tua força de vontade, a tua fé em você, em mim, ou no caso nele, a fé em Deus, é isso que nós precisamos fazer despertar em nós, para que possamos caminhar cada vez de forma mais autônoma, como verdadeiros filhos de Deus, como verdadeiros filhos de Deus. Então é nesse sentido, e é por isso que sempre que durante um tratamento espiritual, nós orientamos, assistam às palestras, busque se informar durante as palestras, abram seus ouvidos e seu coração para que possam aprender alguma coisa durante as palestras. Façamos uma leitura de uma obra construtiva, para que nós possamos atender aqueles 3 pontos que eu citei agora há pouco. Lembram dos 3 pontos? Jesus pedindo a Deus que perdoasse aos seus algozes, porque eles não sabiam o que faziam, eram ignorantes. João, o evangelista, diz no seu evangelho que quando nós conhecermos a verdade, nós nos libertaremos de tudo isso. E no evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade nos convoca para que nos amemos uns aos outros e para que nos instruamos, busquemos nos informar, conhecer um pouco mais. Tudo bem? O tema da nossa conversa de hoje, conforme foi divulgado, no caminho da salvação. Ora, o que é que a doutrina espírita nos diz com relação à salvação? A doutrina nos ensina que fora da caridade não há salvação, não é isso? Fora da caridade não há salvação. E por isso, muitas vezes nós nos preocupamos e nos dedicamos a algumas atividades caritativas. Talvez movidos por essa orientação espírita, nós vemos muitos irmãos e irmãs nossas se dedicarem à distribuição de sopas nas casas espíritas. Nesta época, pelo menos aqui em Brasília, quando a temperatura cai bastante, todo ano nós temos as campanhas do agasalho, e as pessoas se envolvem nessas campanhas oferecendo algum bem, algum tecido para ajudar as pessoas que passam frio. Participamos também das campanhas por alimento para as instituições. E eu pergunto, ao fazermos isso,
nós estamos praticando a caridade que a doutrina espírita, que os evangelhos do Cristo nos orientam? Será que é essa caridade que nós precisamos praticar para que, por intermédio dela, estejamos no caminho da salvação? O que nos move quando nós participamos de uma distribuição de sopa? O que nos move quando eu pego um casaco, uma blusa, uma roupa, de preferência aquela mais surradinha, aquela que não vai me fazer falta? Normalmente é essa que a gente doa, né? O que te move quando você pratica uma atitude dessa? O que te move quando você compra um alimento e leva para uma instituição? Você está fazendo isso com a intenção real de ajudar alguém que precisa, que vai se beneficiar daquele bem, ou, de certa forma, até inconscientemente, você está fazendo isso como uma forma de aliviar a tua consciência e poder dizer assim: eu contribuí. De certa maneira, a gente está dizendo para os nossos mentores: arruma um lugarzinho para mim aí no céu, que eu contribuí com a sopa, eu contribuí com a campanha do agasalho, eu estou fazendo caridade, então eu mereço ser salvo por isso, porque eu estou praticando essa caridade. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que essa caridade, a chamada caridade material, é a mais fácil de ser praticada. Ela exige muito pouco de nós. Ela é válida? Claro que é válida. Qualquer benefício que eu ofereço a um irmão mais necessitado é extremamente válido. Mas quando na doutrina espírita nós aprendemos que fora da caridade não há salvação, não é dessa caridade apenas que nós estamos falando. Quando Jesus foi questionado por aquele fariseu, doutor da lei, sobre qual era o maior mandamento da lei, Jesus parou, pensou e lhe respondeu: o maior mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas. E ele acrescentou o segundo, que segundo ele é similar ao primeiro, que nós devemos amar ao nosso próximo. Mas Jesus deu a medida. Como é que nós devemos amar o nosso próximo? E ele disse: nós devemos amar ao próximo como a si mesmo. Lembram disso? Como é que eu devo amar ao próximo? Como você se ama. Se você se ama muito, você deve amar muito o seu próximo. Se você não se ama muito, provavelmente você não amará o seu próximo. Ora, mas como é que eu posso entender que eu não me amo? Tem um dito popular que exemplifica bem isso. Tem um axioma que diz o seguinte: quem ama, cuida. E aí eu pergunto: você está se cuidando? Você está cuidando bem de si? Do ponto de vista material, como você está cuidando desse instrumento que a natureza te ofereceu para esta encarnação? Você está cuidando bem desse instrumento? Para que ele tenha saúde, para que ele tenha vigor, para que ele tenha longevidade, para que você possa desempenhar as missões que você se comprometeu que desempenharia durante a reencarnação. É uma forma de caridade consigo. Ao cuidar do nosso corpo, nós estamos demonstrando amor para conosco.
Lembrando que auto-amor não tem nada a ver com egoísmo. Amar-se é cuidar de si. Do ponto de vista espiritual, você está cuidando do seu intelecto? Você está, conforme falamos agora há pouco, se instruindo? Você está buscando aprender cada dia mais? Você está buscando aprimorar os seus conhecimentos para que, por intermédio desses conhecimentos, possa fazer melhores escolhas na sua vida? Você está aproveitando momentos como este de palestra para refletir sobre a tua condição moral, intelectual, espiritual? Ou você está vivendo a vida assim num oba-oba? Ou você está vivendo a vida conforme a canção lá do Zeca Pagodinho, que nos diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. E quando a gente deixa a vida nos levar, a vida nos leva. Mas nos leva para onde? Tem um ditado que diz que quando a gente não sabe onde quer chegar, qualquer destino serve. E a gente pode chegar a um destino que a gente não gostaria de ter chegado. Daí a necessidade de nós tomarmos as rédeas da nossa vida e dirigi-la. Definir qual o objetivo da minha vida, onde eu quero chegar. Definir metas. Daqui a 5 anos eu quero ser o quê? Eu quero estar como? Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Como eu quero ser quando eu desencarnar? Será que, se eu desencarnar do mesmo jeito que eu encarnei, valeu a pena a reencarnação? Não parece um tempo perdido? Desperdiçado? Então, no caminho da salvação, nós precisamos cuidar do corpo e do espírito. Porque a salvação, do ponto de vista espírita, nada mais é do que atingirmos um nível, um patamar de entendimento, de conhecimento, de superioridade espiritual, além daquele que nós temos hoje. Quero crer que aqui ninguém acredita que a salvação significa ir para o céu quando morrer, aquele céu com anjos tocando arpinhas e ninguém fazendo nada o resto da existência, o resto da vida. Isso não existe. Já passamos dessa fase. O céu que o Espiritismo nos oferece é o céu da consciência tranquila. É o céu da consciência tranquila do dever cumprido. Não tem céu melhor do que esse. Por isso que eu digo que tem gente que vive no céu agora. Durante a reencarnação eu já vivo no céu. Por outro lado, tem gente que vive no inferno de consciência. Então, quando nós pensamos no caminho da salvação, devemos considerar: que salvação que eu espero para mim? Vamos buscar informações sobre esse conceito de salvação, para que eu possa construir essa salvação enquanto posso. Então, quando nós estamos fazendo um tratamento espiritual, ou mesmo todos os dias da nossa existência, não podemos esquecer do que nos traz a este mundo. Não podemos esquecer das razões pelas quais a natureza teve todo o trabalho de preparar a nossa reencarnação.
de produzir esse corpo que nós estamos utilizando, de providenciar uma família para nos receber, de providenciar um nível adequado de inteligência para que a gente consiga sobreviver da melhor forma possível. E dificilmente, raramente a gente para pensar, qual é a minha parte nisso tudo? O que é que eu tenho que fazer? Será que é só pedir aos Espíritos? É só pedir a Deus? Qual é a minha parte? O que é que me toca nesse processo? Com relação à necessidade do aprimoramento intelectual, a questão de número 780 de O Livro dos Espíritos, livro que, por sinal, eu oriento, eu sugiro a leitura, e que se alguém achar que a leitura não é muito fácil, eu oriento um programa que está disponível nos canais do YouTube da Comunhão Espírita de Brasília, um programa chamado O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Toda terça-feira, às 18h45, vai ao ar um novo programa comentando as questões do Livro dos Espíritos, para ajudar-nos a melhor compreender essa obra. Temos também uma coletânea de livros chamada Filosofia Espírita, pelo Espírito Miramês, psicografia de João Nunes Maia, onde o Miramês comenta cada uma das 1019 questões do Livro dos Espíritos. Então vejamos, não estuda quem não quer, não se aprimora quem não quer. A espiritualidade tem facilitado ao máximo o nosso aprendizado. A espiritualidade tem facilitado ao máximo a construção de conhecimento para que nós nos libertemos da nossa ignorância, para que nós despertemos para o fato de que praticar a caridade não é apenas distribuir sopa, não é apenas aplicar passe, não é apenas beber água fluidificada, não, gente. Nesse processo de amor ao próximo, o nosso próximo mais próximo de nós somos nós mesmos. Vamos cuidar desse próximo que está aqui dentro, próximo, que apesar de estarmos no universo cristão há mais de 2000 anos, ainda não aprendemos. Apesar de conhecermos os evangelhos de Jesus há mais de 2000 anos, ainda não aprendemos. Vamos cuidar desse próximo, para que na próxima encarnação não precisemos passar por sofrimentos tão dolorosos. Pedro, em uma de suas cartas, já disse que Deus não quer o sofrimento do pecador, Ele quer apenas a sua remissão. Deus não quer nos ver sofrer. Qual é o pai que quer ver um filho sofrer? Ele não quer. Mas Ele quer que nós aprendamos a lição. Então a dor é a última instância do processo educativo do espírito para que nós despertemos. A dor é a última instância. Quando a gente é muito resistente, poderia até dizer muito preguiçoso, na construção do conhecimento, na construção de um ser melhor, aí vem a dor, para sacudir a gente e dizer: para pensar, criatura, você é uma criatura de Deus, você tem poderes inimagináveis, e você não usa esses poderes.
Você prefere continuar se arrastando na terra do que alçar o voo da espiritualidade superior? Desperta, criatura. Então as palestras, cada uma na sua temática, tem essa função de fazer a gente pensar, refletir sobre a nossa situação, sobre a nossa condição e tomar uma decisão, gente. Até quando nós vamos ficar nos arrastando sobre essa terra? Nós somos espíritos imortais. Nós não somos isso que a gente vê. Essa matéria, que basta mudar a temperatura, já adoece, já resfria, já gripa. Basta um dia de trabalho que a gente já fica exaurido, tem que dormir à noite, porque a matéria não suporta. Nós não somos isso, nós somos espírito. O espírito não precisa dormir, é energia. Mas nós optamos viver como matéria. Então a intenção, ao falarmos assim, não é atingir-nos. Nossa, o Ricardo tá pegando pesado. Tô pegando pesado. Mas a intenção não é maltratar. A intenção é tirar a gente dessa espécie de sono, letargia, demência. Vamos sair desse estado letárgico. Abramos nossa mente. Estamos em pleno processo de transição planetária. Estamos vendo como a humanidade, como a nossa sociedade está empolvorosa. A violência a bater nas nossas portas. Grupos levantando, defendendo bandeiras das mais esdrúxulas, como o aborto, por exemplo. O aborto é uma bandeira esdrúxula, que vai de encontro a tudo que os evangelhos pregam. E muitas vezes a gente se deixa levar por essas bandeiras, conforme diz o Emmanuel neste livro, Fonte Viva, que muitas vezes a gente se deixa levar por essas bandeiras para sermos simpáticos com aqueles que a defendem. Nós temos que ser simpáticos com Jesus. Nós temos que ter compromisso com o Cristo. Nós não temos que ter medo nem vergonha de defender as propostas cristãs. Ou então você abandona de vez, assume que não é cristão e segue a tua vida. Mas se nós nos dizemos cristãos, qualquer que seja a denominação religiosa, não interessa. Somos cristãos, seguidores do Cristo, não interessa qual a religião que você professa. O que deve interessar são as nossas ideias e os nossos comportamentos como cristão. É isso que interessa. A religião não tem importância. Eu escolhi a doutrina espírita porque eu me identifiquei mais com ela. Mas você pode seguir qualquer uma outra, não é isso que interessa. O que interessa é a moral cristã, da qual não devemos nos afastar. Então, quando nós nos reunimos para um momento de reflexão como este, é para que despertemos para a nossa realidade, para essa realidade. E passemos a oferecer algo de nós para nós mesmos. Vamos oferecer algo de bom para nós. Vamos oferecer para nós momentos de reflexão, momentos de leitura, momentos para assistir
na internet, na TV, onde quer que seja, uma palestra construtiva. Vamos nos oferecer isso. Porque quanto mais nós tivermos, melhor nós podemos oferecer ao outro. Lembra do conceito do Cristo que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos? Quanto mais amor eu tiver em mim, mais amor eu tenho para oferecer. Se eu não tiver nada em mim, não terei nada para oferecer. Essa é a lógica. Pensando assim, não tenham dúvidas. Para e passo, nós vamos identificar uma melhoria na nossa vida, um aperfeiçoamento. E eu não estou falando de melhoria material não, tá? Não estou dizendo que agindo assim a gente vai ganhar dinheiro, vai ganhar na loto, não estou falando disso. Muito provavelmente nós vamos continuar do mesmo jeito que a gente está, materialmente, porque esse é o nosso compromisso assumido. Mas eu falo do ponto de vista do espírito, do ponto de vista da nossa consciência, do ponto de vista da forma como nós entendemos, interpretamos e convivemos com a nossa realidade existencial. Porque ninguém precisa de dinheiro para ser feliz. Ninguém precisa de bens materiais para ter uma vida agradável. Para ter uma vida agradável, uma vida boa, a gente precisa de consciência tranquila, consciência do dever cumprido. É isso que a gente precisa, e é disso que eu estou falando. Porque daqui a pouco, quando a gente se libertar dessa carcaça de carne e osso, todos os valores materiais que nós enaltecemos hoje, vai ficar tudo aqui. Então, viver a vida pensando em bens materiais é uma visão muito curta. Você vai desfrutar desses bens, o quê? 30, 40, 50 anos, 80 anos que seja? O que são 80 anos diante da eternidade? Então devemos viver a vida pensando na vida espiritual. Um dia desse, nós éramos crianças, não é verdade? Eu que já passei dos 60, parece que foi ontem eu era criança, e já estou aqui de cabelo branco. Nessa mesma velocidade vai ser a nossa vida espiritual. Daqui a pouco, a gente vai estar lá do outro lado e lembrando da nossa encarnação. Já pensou, já pensaram como será triste a gente lá na espiritualidade lembrar desta encarnação e a gente dizer assim: nossa, como eu desperdicei tempo, eu levei a minha vida lá na terra somente em procurar construir bens materiais, e agora eu estou aqui do lado de cá, os bens materiais ficaram todos lá, e eu não trouxe nenhum valor para o espírito. Por isso que o Dr. Bezerra de Menezes diz que um dos maiores sofrimentos do espírito, quando ele adentra o mundo espiritual, é a consciência do tempo perdido aqui na existência terrestre. Então, gente, vamos aproveitar que ainda estamos aqui, vamos construir esses momentos auspiciosos para o pós-vida na terra, e desde já também. Vamos pensar assim: nós não somos seres materiais vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. Daqui a pouco essa matéria acaba e o espírito, que é eterno, continua. Pensemos nisso. Ao agirmos assim, estaremos no caminho da nossa salvação. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero ter contribuído, espero ter colocado mais um tijolinho na construção da nossa felicidade real.
Espero ter contribuído. Comigo, primeiramente, meu próximo mais próximo, e com cada um de vocês também. Se pensarmos assim, daqui a pouco continuaremos todos reunidos, não na matéria, mas no mundo mais feliz, mais pleno, mais coerente com todas as propostas que o Cristo deixou para nós. Muito obrigado. Obrigado.